cantamos louvores ao Senhor, e agora é o momento de pensarmos na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 10. O tema da nossa mensagem é sonho da casa própria. Verso 1 diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque ainda estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas vestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, pois foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Verso 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer deixamos, pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar, meus irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te render graças pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu, essa noite de domingo, estarmos reunidos em torno da tua palavra, em torno do teu nome. Cantamos louvores ao Senhor. Nós, como igreja, como congregação, bendizemos o teu santo nome. Dizemos que só o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de nossos corações, o Deus da igreja. E aqui nós estamos, Pai, para ouvir a tua palavra. Senhor, ministre aos nossos corações, que o teu Santo Espírito possa abrir o nosso entendimento para compreender a tua palavra, que a tua palavra venha encontrar morada em nós. Nós oramos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, o tema da minha mensagem, da nossa mensagem nessa noite, é o sonho da casa própria. Interessante pensar a respeito disso, porque segundo uma pesquisa feita aqui no Brasil, cerca de 64,6% das pessoas que vivem aqui no Brasil vivem em casas próprias. 35,4% desse grupo vivem ou de aluguel ou em casas emprestadas por algum parente, ou até mesmo vive nas ruas. Quem já tem uma casa própria sabe o quanto isso alegrou o coração, poder conseguir a sua tão sonhada casa. Inclusive, o próprio governo tem um projeto sobre isso. Minha casa, minha vida. Esse é um sonho de todo mundo. Todo jovem que casa, ele tem um desejo de ter uma casa própria. E às vezes, em nome desse sonho, a gente faz alguns acordos e financiamentos que vai levar o restante da nossa vida. Talvez 30, 40 anos para pagar, mas em nome de ter uma casa própria, a gente faz, então, essa dívida. É interessante pensar a respeito disso, o quanto essa ideia de morar em algo próprio não é algo novo. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber que o povo de Deus, quando saiu do Egito, passou muito tempo na caminhada do deserto, morando em tendas, morando em casas que não eram suas casas próprias. Eles eram guiados pela nuvem, e cada vez que a nuvem se movimentava, eles precisavam desarmar o acampamento e seguir a nuvem. É interessante também pensar a respeito disso, que até mesmo a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, também não tinha um local próprio, não tinha uma casa própria, vivia em tendas, até quando lá em Crônicas vai estar relatado onde Salomão constrói o grande templo,
e então a Arca de Deus agora tem uma casa própria, tem um local próprio para viver. Então, é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar nesses textos que nós acabamos de ler. Sobre estar morando em um local que ainda não é aquilo que a gente sonha, mas ao mesmo tempo nós sonhamos e desejamos em estar em um local que aí sim será nosso para sempre e eternamente. Então, o apóstolo Paulo traz esse desafio do estar em uma casa, não estar desabrigado, mas ao mesmo tempo não é a nossa casa fixa, não é a nossa casa própria. Paulo faz isso, então, escrevendo 2 Coríntios, capítulo 5. Vale ressaltar sobre o contexto desse texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta para exortar a igreja de Corinto, uma carta bem, vamos dizer assim, pesada, por causa de problemas que aconteciam naquela igreja, problemas de praticamente todos os tipos que você pensar de problemas que podem surgir em uma igreja, estava acontecendo em Corinto. Problema de relacionamento, problema com relação ao uso dos dons, problema com relação à vida conjugal, vários problemas tinha ali. Paulo escreveu a primeira carta, uma carta bem pesada, bem intensa, exortando aqueles irmãos. Mas parece que essa segunda carta já não é uma carta tão pesada nesse sentido quanto a primeira. Já é uma carta onde o apóstolo começa a falar o quanto Deus tem usado o apóstolo para edificar a vida daquele irmão. Então, na segunda carta, no capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo vai mostrar o quanto Deus é perdoador. Quanto apesar daqueles irmãos estarem vivendo daquela forma, Cristo é perdoador. E Cristo demonstra isso quando o Paulo inicia a sua primeira carta, dizendo que aquela era uma igreja de Deus. O verso 3, Paulo fala como Deus está perdoando esses irmãos, e ele vai até o verso 4, onde ele vai falar dos mistérios escondidos em vasos de barros. Falar que Deus tem um mistério na igreja, e esse mistério Deus tem um tesouro, algo bem valioso, e ele decidiu guardar em vasos de barros, que somos nós, que é eu e que é você, que é o Espírito Santo, a presença de Deus que está em nós. E quando chega então no capítulo 5, que é o texto que nós acabamos de ler, Paulo vai mostrar àqueles irmãos que a vida no corpo, nessa habitação que nós estamos agora, não é uma vida fácil, não é algo simples. Então, nós faremos a exposição do texto. Eu quero que você fique com a sua Bíblia, então, aberta. O verso 1, o apóstolo já inicia dizendo que sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos. Então, Paulo já inicia dizendo a esses irmãos, olha, vocês estão passando por problemas na igreja, há dificuldade no relacionamento de vocês, na convivência da igreja, mas entenda uma coisa, o fim não é esse. E ele vai dizer que nós sabemos disso, aqueles irmãos sabiam disso, eles tinham uma esperança em Cristo. E qual era a esperança? Que se um dia até mesmo a nossa habitação terrena ela fosse destruída, isso ainda não era o fim. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar aqui, meus irmãos, de habitação, quando ele vai falar aqui de vestes, ele não está falando, vai falar de edifício, de morada, de tenda, ele está falando aqui do nosso corpo físico. Não imagine comigo um prédio ou uma casa nesse sentido, mas Paulo está falando do nosso corpo, porque se é algo difícil para a gente compreender, como igreja e também como sociedade, é que nós somos uma alma que habitamos em um corpo. Não é o contrário. Nós somos um corpo e temos uma alma. Isso é o contrário. Nós somos uma alma, o sopro de vida que Deus dá ao homem, que habita em um corpo. Só que a questão é que esse corpo ele é manchado pelo pecado. Gênesis capítulo 3 nos mostra a queda do homem, e a partir disso, o homem habita agora em um local que ainda não é o ideal. Paulo está aqui usando uma figura de linguagem, mostrando, tentando retratar a nós que a morte ela não é o fim de tudo. Ele diz, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, o verso continua, e ele vai dizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Tem algo que eu penso a respeito disso, e que minha esposa não gosta muito que eu converse sobre essas coisas, mas eu sempre digo a ela, converso com ela sobre essa questão da morte,
de que a morte é real, de que um dia eu vou, um dia ela vai, e provavelmente eu vou primeiro que ela. Ah, e aí, um dia ela vai estar lá chorando por mim. Certamente alguns irmãos aqui da igreja estarão lá em meu velório. E, por favor, deixem ela chorar. Deixem ela se desesperar porque eu fui embora, porque isso faz parte. É a presença do pecado em nós. Então não vá lá e diga a ela assim: minha irmã, não chore. Abrace ela e chore junto com ela, porque eu não vou estar mais aqui. O ponto que eu quero trazer, meus irmãos, é que ainda assim, mesmo quando a morte vier sobre mim, ou sobre minha família, ou sobre qualquer um aqui da igreja, ainda não é o fim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo àqueles irmãos. Nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, uma casa não construída por mãos humanas. Se por um lado nós temos um corpo corruptível, e por causa da queda da ação pecaminosa do homem, nós habitamos em um corpo que é corruptível, um dia nós receberemos do Senhor uma habitação eterna, em um corpo onde não vai haver mais a presença do pecado. Paulo está fazendo isso em contraponto com a morada que nós temos aqui. Ele vai dizer que nós teremos uma da parte de Deus. Se hoje você tem um corpo, podemos dizer assim, o corpo no sentido de pecado, da presença do pecado, que é da parte do homem, que é a consequência daquilo que Adão fez, Paulo está dizendo, nós receberemos um, não feita por mãos humanas, mas da parte de Deus. E ele diz que é um edifício. Ele faz esse contraponto. Se por um lado nós estamos habitando em tendas, em local que ainda não é a nossa moradia eterna, da parte de Deus, nós teremos uma moradia eterna. E, como eu disse aos irmãos, e trouxe aquela palavra introdutória, vale pensar a respeito disso, porque há uma esperança de um porvir. Há uma esperança quando receberemos de Cristo um revestimento desse corpo. É interessante o que o apóstolo Paulo vai desenvolver aqui, mais embaixo, que não é uma ideia de que eu perco esse corpo e ganho um outro, mas é uma ideia de um revestimento. A ideia do jogo de palavras que Paulo faz ali no grego é uma ideia de algo maior que vem e toma aquilo que é menor a um ponto daquilo que estava ali não aparecer mais. E Deus então nos revestir de algo novo. Assim será com cada um de nós. Se nós partimos por causa da morte antes da volta de Cristo, receberemos um novo corpo. Se estivermos aqui com a volta de Cristo, então receberemos essa mudança nesse corpo que nós vivemos para um edifício, como diz o apóstolo Paulo no verso 1, uma casa eterna no céu e não construída por mãos humanas. Então lembre, meus irmãos, casa, edifício, nada disso que Paulo está falando aqui, ele está falando de prédio e estrutura. Ele está falando de um novo corpo, de uma nova morada que nós teremos. Então viver em tendas é viver de forma temporária, mas viver em edifício é morada eterna. Viver em tendas, ou seja, viver nesse corpo que nós estamos vivendo agora, é algo temporário. Lembre sempre disso. Se tem uma coisa que eu tenho aplicado na minha vida é isso. Estou num momento ruim, eu penso, vai passar, porque nada aqui é eterno. Quando eu estou em um momento bom, eu também penso, vai passar, porque nada aqui é eterno. Então eu não sei como está a vida dos irmãos, como está a sua situação, mas de uma coisa eu sei, que nós temos uma esperança em Cristo Jesus. Semelhante ao povo do Egito, um dia a nuvem vai se movimentar, precisaremos levantar acampamento e seguir a nuvem. Um dia o Senhor nos chamará, nós teremos que seguir a voz do nosso Mestre. Assim deixaremos a nossa morada, assim deixaremos essa tenda para viver em um grande templo. Um templo não feito por mãos humanas, mas um templo feito pelo próprio Deus. Então, diante disso, meus irmãos, nós aprendemos a seguinte verdade, de que se o meu corpo for vencido pela morte, eu receberei de Deus um corpo celestial. Se um dia Deus permitir que a velhice chegue para mim, a terceira idade chegue para mim, as dores comecem a aparecer, as dificuldades comecem a tomar conta de mim, eu comece a precisar de outras pessoas para fazer coisas básicas, eu tenho uma esperança dentro de mim, que o Senhor irá renovar as minhas forças, quando Ele me der um novo corpo, um corpo sem corrupção. Então ele continua, o apóstolo Paulo, e no verso 2, ele vai dizer o seguinte:
Verso 2. Enquanto isso, ou seja, enquanto não estamos com esse corpo, que é o corpo ideal, esse edifício que temos da parte de Deus, enquanto estamos vivendo em tendas, nesse corpo temporário, o apóstolo Paulo vai dizer, enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nova habitação celestial. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo faz aqui, de algo que é revestido, que é tomado por algo mais poderoso do que aquilo que está. Então, se a nova vida com Cristo, ou seja, de que um dia eu terei um corpo incorruptível, ela é algo real, os irmãos acreditam nisso? Sim ou não? Que de fato receberemos de Cristo uma nova vida? Se isso é real, imagine o corpo que nós vivemos diariamente. Isso é mais real ainda para a gente, porque temos todas as limitações do nosso corpo. Então, diariamente, nós gememos e esperamos da parte do Senhor esse momento em que seremos revestidos. Paulo diz, enquanto isso, gememos desejando ser revestidos. Essa ideia de gemidos aqui é muito importante pensar a respeito disso. É uma ideia de sofrimento, é uma expressão profunda de dor. O apóstolo Paulo está dizendo que, de fato, não é fácil. Não era fácil para o apóstolo Paulo. A gente consegue ver nas cartas que Paulo tem autoridade para falar isso, de quanto é difícil viver aqui nessa terra. Ele chega a dizer que melhor seria estar com Cristo. Ele vai falar isso aqui também, mas ele vai entender que ainda não era o tempo. Então, o gemido para nós é uma expressão profunda de dor, desconforto e sofrimento. O gemido expressa a nossa fraqueza e a nossa impotência. O gemido, então, fala das dores e dos sofrimentos que nós vivemos desse lado da coisa, enquanto estamos vivendo nesse corpo. E, meus irmãos, vale ressaltar e pensar que isso é algo que nós experimentamos na pele. Quem aqui não sofre por alguma coisa? Quem aqui já está há anos vivendo uma vida e que não sabe nem o que é sofrimento? Se eu pedisse para levantar a mão aqui, talvez ninguém levantaria a mão, porque todos nós sabemos o que é sofrer. Todos nós sabemos o que é estar com esse corpo e muitas das vezes falar para Deus que não vai fazer mais aquela coisa porque sabe que desagrada a Deus e acabamos fazendo e nos entristecemos e oramos e gememos porque queríamos estar distante disso. Não queríamos estar perto do pecado, com a presença do pecado em nós. De fato, no nosso coração, há um desejo de agradar a Deus e de viver para Deus. Quantos votos eu e você, nós já fizemos diante de Deus, dizendo que não iríamos pecar mais, que iríamos nos dedicar mais a Deus, iríamos nos dedicar mais à igreja, queríamos investir mais tempo na família e a gente falha nesse processo. Porque desse lado de cada história, nós gememos e desejamos essa nova habitação. Então, meus irmãos, se a nova vida com Cristo é verdade, essa vida em que vivemos aqui ainda é mais real para cada um de nós. O fato é que a presença do pecado traz dores e sofrimentos ao ponto de gemermos. E essa expressão, gemermos por causa da presença do pecado, é interessante porque o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 22, diz que a natureza, ela geme por causa da presença do pecado. Ela geme porque há uma esperança nela de que os filhos de Deus sejam revelados e assim ela pare de ser subjugada por causa do pecado. Paulo, ainda em Romanos 8, 23, vai dizer que os crentes, eles gemem por causa do pecado. E ainda em Romanos 8, 26, diz que o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como devemos orar. E ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Então, a ideia de gemer do sofrimento é algo real na nossa vida. Nós não deveríamos tentar maquiar isso. Por isso que eu disse, quando vê minha esposa lá chorando porque eu parti, chore junto com ela, mas não diga ela para parar de chorar, porque faz parte. Nós muitas das vezes temos nós não sabemos lidar com problemas de pessoas com essa ideia do acompanhamento, do discipulado, de dar palavras de conforto. Muitas das vezes a gente traz uma esperança que não é real. A gente vai aconselhar pessoas e vai dizer que aquilo vai passar e talvez não passe. Não há uma promessa da parte de Deus de que viveremos aqui nessa terra e não teremos problema. A verdade bíblica é que enquanto estivermos vivendo nessa tenda, teremos sofrimentos, teremos dores. Às vezes a gente pega alguns textos bíblicos fora do contexto para fazer esse exercício. Aí pega aquele texto do tipo, meus irmãos, você vai visitar alguém e diz, todas as coisas cooperam para o bem. Não se preocupe não, isso vai passar. Só que aí você continua lendo o texto vai dizer que coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo um propósito. Então a esperança é para esses, de que Deus de alguma forma vai pegar aquele mal e fazer para o bem. Mas não é uma esperança para aqueles que estão longe de Deus. Se para nós que estamos no lado de cá não tem sido fácil, viver em tenda, viver nessa habitação temporária com a presença do pecado, para aqueles que estão do outro lado, mais difícil ainda. Então, a natureza geme por causa do pecado, os crentes gemem por causa da presença do pecado, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos também por causa do pecado. Não tem para onde correr. Aqui nessa nossa habitação, sofreremos, somos caluniados,
somos colocados diante de situações para ser provados. Aqui a dor e o gemido é real, mas como diz o apóstolo Paulo, enquanto nós estamos gemendo, nós estamos desejando ser revestido da nova habitação. Então olha o exercício que o apóstolo Paulo faz. Então, lembra aquele exemplo que eu dei lá da minha esposa? Então diz a ela assim, consola ela da seguinte forma: ele morreu crente, ele está com Cristo agora. Depois nós estaremos também com ele. Fala isso para ela. Diz a ela que a dor dela vai passar e traga outros conselhos que não são conselhos bíblicos. Mas aconselha ela dizendo assim, ele está com Cristo agora. Está melhor que a gente. E fique ali do lado dela, porque o pecado ele é real e nós não devemos romantizar então o pecado. Então, enquanto estamos nesse lado, o apóstolo Paulo diz, estamos desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Versos 3 e 4, acompanhe comigo aí em sua Bíblia. O apóstolo Paulo diz assim, versos 3 e 4. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos. Porque não queremos ser despidos, mas revestido da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. Paulo então muda agora aquela figura que ele vinha usando lá atrás, a ideia de morada, de morar em tendas, de morar em um bom edifício, para falar agora de vestes. Aqui Paulo entende que já está na presença de Deus, mas não de forma completa. Ele entende que já é morada do Espírito Santo, mas ainda em um corpo corruptível. Paulo entende aqui e expressa o paradoxo do já e ainda não. Já estamos com Cristo, já somos moradas do Espírito Santo, mas ainda não estamos plenamente no nosso corpo. Ainda não estamos plenamente naquilo que há uma promessa para nós. Paulo demonstrou isso usando as duas metáforas. A primeira de morar em tendas e morar em edifício, e agora de vestes, que vai ser tomada e vai ser revestida de uma nova habitação. Então, meus irmãos, essa é a esperança que nós temos com relação ao pecado. Então, toda vez que você for discipular alguém, for aconselhar alguém, que alguém está lutando contra o pecado, nunca romantize a coisa. O pecado é real na vida daquela pessoa, e se ela continuar aquilo ali, vai levar ela à morte e à separação de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então, nós devemos entender que há uma realidade do pecado, e ainda hoje no nosso meio, no meio da nossa igreja. Há uma realidade em nossas relações como igreja, uma realidade do pecado presente. Há uma realidade do pecado presente na minha relação com a minha esposa e com meu filho. Há uma realidade do pecado e eu não posso me enganar a respeito disso. Porque senão eu vou buscar forças e auxílio onde não deveria. E força e auxílio da presença do pecado é só a pessoa de Jesus Cristo. É só a esperança da nova habitação com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí, dos versos 5 a 6, Paulo vai dizer o seguinte, acompanhe comigo aí. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito. Qual o propósito? De estarmos aqui e que ainda não estarmos no corpo que teremos, mas que há uma esperança para nós. O apóstolo Paulo está dizendo que foi Deus que nos preparou para esse propósito. Como foi que ele fez isso? Ele nos deu o Espírito Santo como garantia das coisas que estão por vir. Verso 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Esse texto é muito interessante, porque o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos uma esperança. Pô, Felipe, você disse que o pecado está presente, que está presente na igreja, que está presente nos relacionamentos, que está presente na família, e é só isso mesmo? Não. Nós temos o Espírito Santo em nós, que é a garantia do que está por vir. O que é que está por vir? A nova habitação, onde deixaremos a nossa morada em tendas e habitaremos em um edifício, não criado por mãos humanas, mas pela mão do próprio Deus. E aí o apóstolo Paulo diz então, verso 6, portanto, temos confiança e sabemos que, isso é muito bom, porque eu e você, nós precisamos saber dessas verdades. Saber que essa é a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo àqueles irmãos em Corinto, vocês sabem disso. E lembre o contexto disso aqui, meus irmãos. É uma igreja problemática, uma igreja com muito problema. Mas o apóstolo Paulo não chega a dizer que eles não são crentes. Pelo contrário, ele inicia a sua primeira carta dizendo à igreja de Cristo que está em Corinto. Ele sabe que, o apóstolo Paulo sabe que nós estamos ainda lutando contra o pecado. Mas nós temos a confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. O que esse versículo 6 quer dizer que estamos longe do Senhor? Talvez fique em nossa mente algo meio confuso. Ao tempo que temos o Espírito, estamos longe do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Acho que ele responde isso aí, essa questão. Ele vai responder no verso 7, onde ele vai dizer assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O apóstolo Paulo vai dizer que vivemos pela fé. Ele demonstra então que essa fé não é uma fé vazia, é uma fé que tem uma base, a base do Espírito Santo.
mas enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Com base nisso, meus irmãos, nós podemos dizer que nós estamos longe do Senhor no sentido de que não estamos vendo o Senhor aqui e agora. Aquilo que a gente crê é por fé. Se eu perguntar aos irmãos, quem daqui já viu Jesus Cristo? Quem daqui pôde tocar nele, caminhar com ele? Nenhum de nós, mas por fé. E o que é fé? É aquilo que a gente não vê, mas a gente acredita. Ninguém daqui conseguiu olhar para Cristo pendurado no madeiro e ver o seu lado, o sangue escorrendo. Então, nesse sentido, nós estamos distantes do Senhor. Mas, por causa da fé, nós podemos ter esperança do porvir. Então, nesse sentido, vivendo dessa forma que nós estamos, do lado de cada história, estamos distantes do Senhor. O pecado está presente, mas pela fé, cremos e temos a esperança daquilo que está revelado nas Escrituras, o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por cada um de nós. Então, com base nisso, nós podemos afirmar que enquanto estamos no corpo, enquanto estamos vivendo aqui, nós estamos nesse sentido, como diz o apóstolo Paulo, distante do Senhor. Nesse sentido, estamos ausentes do Senhor, só que podemos alcançá-lo mediante a fé. E a fé é exatamente isso. É acreditar em algo que não se vê. Não é acreditar no vazio, mas é acreditar naquilo que é revelado. Esse ponto, acredito que também é outro ponto importante, porque a fé, ela não deve estar desvinculada de Cristo. Não sei quem aqui já viu aquele pregador, uma teologia pentecostal, ele está geralmente na TV, e ele chega assim, próximo dos irmãos, e diz assim, agora junte a sua fé com a minha fé. E aí ele ora por algo que a pessoa pediu, né? Só que é uma fé sem Cristo. É uma fé sem verdade do Evangelho. E essa não é a nossa fé. A nossa fé é uma fé que tem esperança em algo que nos foi prometido. O texto de Romanos vai dizer que Abraão foi justificado pela fé. Mas o que foi dito a ele? E ele receberia uma nova terra, uma nova morada. E ele acreditou naquilo que foi dito a ele. Ele estava longe do local que ele iria chegar. Mas ele creu naquilo. O apóstolo Paulo vai dizer que isso lhe foi imputado por justiça. Então, nesse sentido, estamos distantes do Senhor. Mas no sentido da fé, daqueles que crêem nas verdades descritas no Evangelho, nós estamos próximos de Deus e acreditamos nele. E para, meus irmãos, talvez esse seja um ponto um pouco confuso, gostaria de ler com os irmãos João, capítulo 20, verso 29, para a gente entender um pouco mais sobre essa questão de estarmos distantes do Senhor, mas pela fé, poder crer nele e estar perto. João 20, 29. O texto diz assim, verso 29. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você crê? Felizes os que não viram, mas creram. Então, nesse sentido, eles estavam perto do Senhor, mas não acreditavam nele. O Senhor vai pegar esse contraponto e vai dizer assim, vai ter alguns lá na frente, que eles não me viram, mas eles creram. Vamos caminhar mais um pouco, verso 8. Verso 8 do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Nesse verso, Paulo retorna a fala sobre a questão da confiança de estar um dia com o Senhor. Esse verso ele traz luz também ao verso passado. E algo importante também o apóstolo Paulo traz aqui. Ele diz, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Todas as vezes que estamos sofrendo, esse é o nosso desejo. De sairmos desse corpo e habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo ele não nega isso. De que nós devemos ter essa esperança. Mas veja, meus irmãos, o caminho de sair desse corpo, o caminho de deixar essa tenda provisória e ir para um edifício construído por mãos de Deus, não está no nosso controle. E aí não abre margem nenhuma para que possamos, no momento da dificuldade, da depressão, achar que a morte é o melhor para nós. Ela não é, porque Deus é soberano e Ele ainda nos quer aqui nessa terra. Não é nós que devemos dizer a Deus que a dor está tão grande e tentar, ou de alguma forma desejar a morte. Não deveríamos fazer isso, porque é Ele que é o dono da vida. Foi Ele quem deu e só Ele pode tirar. Na soberania de Deus, Ele sabe o nosso tempo aqui. Apesar de, dentro de nós, querer deixar esse corpo do pecado, não está em nossas mãos deixar. O controle disso aí está nas mãos do nosso próprio Deus. Paulo tem consciência que estar revestido do novo homem é bem melhor do que viver essa natureza que nós estamos vivendo. Ele sabe que o edifício preparado por Deus, como ele disse lá no verso 1, é bem melhor do que essa tenda que nós vivemos. Mas ele também sabe que Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas. Veja comigo, meus irmãos, o texto de Filipenses, capítulo 1. Vamos ler dos versos 23 a 26. Filipenses, capítulo 1, versos 23 a 26.
Ele vai dizer assim, verso 23, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Paulo diz, o meu desejo é receber o revestimento, é sair da presença desse corpo, é sair da presença do pecado, é não estar mais vivendo nessa tenda onde o pecado está presente. Verso 24 ele diz, contudo, é mais necessário eu estar vivendo aqui e agora. E por que é mais necessário ele estar vivendo essa vida agora? Ele vai dizer, por causa dos propósitos que Deus tinha na vida dele, que era continuar pregando e edificando a vida daqueles irmãos. Então, meus irmãos, todos nós temos um propósito aqui na terra. Eu e você, nenhum de nós somos obras do acaso. Não foi por acaso que um dia minha mãe encontrou meu pai e eu nasci. Não foi por acaso. O salmista Davi, ele vai dizer isso. E antes que ele viesse à terra, todos os dias dele já estava contado. E quando ele estava no ventre da mãe dele sendo formado, o Senhor estava ali, tem um propósito com ele. O apóstolo Paulo, já próximo do final da sua caminhada, ele vai dizer que ele entende que a vida dele não foi um acaso, que ele fazia parte de um propósito maior de Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Não permita que o sofrimento faça com que você perca a glória de Cristo. Não permita que o sofrimento, as dores desse tempo presente, permita com que você não veja Deus ou o propósito que Deus tem para você, mesmo em meio ao sofrimento. O apóstolo Paulo está dizendo aos Filipenses que, de fato, ele gostaria de deixar essa habitação, mas entende que ele tem um propósito, e o propósito é continuar servindo a Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós que aqui estamos. Talvez o seu propósito não seja tão grande como daquele missionário que foi para o outro lado do mundo. Talvez o seu propósito seja simplesmente evangelizar e ganhar o seu colega de trabalho. Talvez o seu propósito não seja ser o Spurgeon da vida. Talvez o seu propósito não seja ser o Ronaldo Lindório, um dos evangelistas aqui do nosso país. Mas talvez o seu propósito seja simplesmente evangelizar a sua família. Mas não permita que a dor e o sofrimento façam com que você perca a esperança dessa terra, daqui e agora. Paulo sabia que tinha um propósito com a vida dele aqui na terra, mesmo com todas as dificuldades. E eu gostaria de perguntar a você, você sabe qual é o seu propósito aqui na terra? Será que o seu propósito é crescer? Nosso propósito é fazer uma boa faculdade, conseguir um bom trabalho, passar em um bom concurso, comprar uma boa casa, ter filhos e morrer? Será que é só isso mesmo a vida? A gente tem percebido que não é só isso a vida. Sabe por quê? Os consultórios dos médicos que buscam tratar essa área da mente humana estão cheios, abarrotados de pessoas que conseguiram passar no concurso que queria, que conseguiram a profissão que queria, mas que não estão satisfeitas com suas vidas. Estão pensando em deixar essa vida, estão pensando em tirar suas próprias vidas. Elas vão em busca de alguém que possa ajudá-la. Por isso, meus irmãos, não permita que a dor e que o sofrimento desse tempo presente faça com que você pare. Deus tem um propósito na sua vida. Isso não é jargão de evangélico, de crente. Deus tem um propósito na sua vida. Parece que a gente vai usando algumas expressões e ela vai perdendo o valor. De fato, Deus tem um propósito na sua vida. Nós somos partes de um tapete maior, onde cada um é uma linha desse tapete. Nós somos parte de um enredo maior, de uma história maior que Deus está construindo através da humanidade. Talvez eu e você é só uma linha naquele enredo. Talvez eu e você seja só aquele personagem que tem que estar ali conversando com o outro enquanto a cena principal acontece. Mas nós fazemos parte desse projeto maior, o projeto de Deus, de fazer com que uma nova criatura, a partir de Cristo, seja feita para viver eternamente com o Senhor. Então não permita que a dor e o sofrimento desse tempo faça com que você pare. Lembre, Deus tem um propósito na sua vida. Algo importante nós aprendemos aqui então com o apóstolo Paulo, que não devemos determinar o nosso tempo nessa vida. Não está em nosso controle o deixar a nossa moradia e partir. Não está no nosso comando se despir do velho homem e se vestir do novo. Não é eu e você que iremos fazer isso. Todavia, nós não conseguimos determinar esse momento em que deixaremos, mas nós podemos determinar. Talvez algum se choque aqui, mas nós conseguimos determinar como nós nos comportaremos no lado de cada história. E é isso que o apóstolo Paulo vai desenvolver, então, no próximo versículo, versículo 10. Ele vai dizer assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós somos livres para plantar, mas não somos livres para colher aquilo que iremos plantar. E é isso que Paulo está falando a esses irmãos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. E esses irmãos aqui de Coríntios, eles sabem muito bem do que Paulo está falando.
Paulo sai de Atenas e vai pregar em Corinto, e Paulo passa lá em média 1 ano e meio. Nesse processo, nesse tempo que Paulo está lá, a gente consegue ver isso em Atos capítulo 18. Alguns judeus, eles questionam a posição do apóstolo Paulo, questionam a pessoa de Paulo e leva Paulo, então, ao tribunal para ser julgado. É isso que Paulo diz no verso 10, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Então, em um dado momento da história, mesmo em Corinto, Paulo foi levado ao tribunal de Corinto para ser julgado. Na ocasião, o responsável pelo julgamento decide não julgar isso. Então, aqueles irmãos sabem o que é estar diante de alguém para ser julgado. Mas talvez o tipo de julgamento que nós temos, ou o contexto do que é um tribunal, que é um julgamento, é o nosso. Que é um julgamento, muitas das vezes, corrupto. Muitas das vezes, aquele que era para ser condenado está julgando. Na verdade, aquele que está julgando era para ser condenado. E talvez essa seja a ideia de julgamento que a gente tem. Mas o tribunal que Paulo está falando aqui é aquele que é descrito em Apocalipse, onde aquele que vai julgar todas as coisas está sentado em um trono branco, em um trono de pureza, onde não vai receber nenhum tipo de propina, quando julgar cada um de nós. Vale ressaltar que esse tipo de julgamento que Paulo está falando para esses irmãos não é julgamento para céu ou inferno, mas é julgamento a nível de galardão, de recompensa diante de Deus. E Paulo vai dizer que cada um vai receber segundo aquilo que fez com as próprias mãos. Cada um vai ser julgado pelo Senhor e vai receber segundo o que fez com as próprias mãos. Assim o apóstolo Paulo está demonstrando para os crentes em Coríntios que sabem o que é o julgamento. Ele está dizendo a eles que vocês estarão perante o tribunal de Deus. Estaremos lá para quê? Para que cada um receba aquilo que praticou com as próprias mãos. Então, meus irmãos, se tudo isso que a gente viu aqui é verdade, que de fato nós estamos no lado de cá da história, mas nesse lado ainda vivemos em tendas desse corpo que o pecado está presente e que muitas das vezes não conseguimos fazer aquilo que queríamos fazer, mas somos impulsionados pelo pecado a fazer aquilo que desagrada a Deus. Se de fato todas essas coisas é verdade, o que faremos nós então diante dessa situação? Nós não teremos tempo com certeza para expor o restante do capítulo, mas aí ainda em 2 Coríntios capítulo 5, o verso 14 e 15, o apóstolo Paulo vai trazer então o que nós deveríamos fazer. Ele vai dizer o seguinte no verso 14: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Qual é o caminho então que nós devemos seguir? Viver para Cristo. E o que é viver para Cristo, irmãos? O que é viver para Cristo? O que é viver de uma forma que agrade a Deus? Como eu poderia agradar a Deus? Como você que está aqui hoje me ouvindo pode viver de uma forma que agrade a Deus? Somos convocados a viver para Ele. Como então você acha que você poderia viver para Deus? E a primeira coisa que a gente aprende é largando, abandonando o pecado, é lutando contra o pecado. Nós devemos decidir todos os dias de manhã, acordar e dizer: hoje eu vou travar uma batalha épica contra aquele pecado. Isso é viver para Cristo. Às vezes a nossa mente do que é viver para Cristo é deixar a nossa família e fazer missões em um lugar bem distante onde ninguém quer ir. Verdade também. Mas também viver para Cristo é dizer: eu vou perdoar aquela pessoa. Nem que eu tenha que passar a madrugada toda em oração, pedindo a Deus que transforme o meu coração, mas eu preciso perdoar aquela pessoa. Isso é viver para Cristo. Viver para Cristo é um pai de família, buscar honrar a família e viver a vida comum do lar. Isso é viver para Cristo. Viver para Cristo é uma esposa que entende o seu papel no lar, entende o seu papel na casa e se esforça para que isso seja uma realidade. Isso é viver para Cristo. Viver para Cristo é se colocar à disposição da igreja local, para auxiliar nos trabalhos da igreja. Isso é viver para Cristo. Isso é viver para Cristo. Então, meus irmãos, diante dessas palavras, gostaria de orar com os irmãos